Olá pessoal do checklist da reestruturação do seu banho-tosa. Aqui é Antônio Neto e hoje eu quero te falar uma coisa que você tem que deixar muito bem claro dentro da sua visão no momento em que você surgiu o desejo aí de abrir o seu banho-tosa. Então, se você não tiver clareza, você pode às vezes se frustrar no caminho e com isso nós vamos pensar em algumas coisas para a gente deixar muito bem claro todos os pontos. A primeira coisa que eu quero falar para você é que entre cães e gatos, o número de animais de estimação no Brasil já é maior do que o número de crianças de 1 a 14 anos. Então, é um campo muito produtivo e tem um espaço muito amplo, mas você tem que ter clareza de como que você vai trabalhar e realmente quais são os serviços que você vai prestar com o banho-tosa. Então, vamos juntos aqui nesse raciocínio para que realmente você tenha clareza de tudo que pode ser feito e como você deve se preparar para realmente fazer esse trabalho aí dentro do seu salão de banho-tosa, sendo você um profissional tosador, banhista, dono do banho-tosa ou alguém que está fazendo um investimento num salão de banho-tosa. Vamos juntos? O que realmente você precisa saber é como entrar no segmento de banho-tosa e entrar de maneira correta para não ter as frustrações. Que os números são crescentes, isso nós não temos dúvida, mas você tem que entender qual é o seu desejo de trabalhar com banho-tosa, se é sendo um tosador, se é sendo um dono de banho-tosa fazendo banho-tosa, ou se é como um investidor que tem um pet shop e vai contratar profissionais para que trabalhem aí junto de você dentro do seu salão de banho-tosa. Mas dentro desses 3 pontos, o que eu tenho para falar para vocês é, você precisa entender o processo de como funciona um salão de banho-tosa. Te aconselho a fazer um curso de banho-tosa básico para você, sendo tosador principal, você vai ter que realmente saber as técnicas, conhecer de raça, saber como é que funciona um banho, quais são as tendências de mercado. Seja você dono, você vai ter que realmente coordenar e executar todas as ações que acontecem aí dentro do seu salão. Por isso você tem que entender os processos. Como é que você vai coordenar uma equipe se realmente você não sabe fazer e não sabe pedir realmente o que seja feito? Então, independente de você ser um tosador ou ser o dono e gestor do banho-tosa, você tem que realmente passar por um curso básico. Além do curso básico, a gente tem que entender todos os processos que acontecem dentro de um salão de banho-tosa hoje. A importância de uma agenda, como que essa agenda funciona, se o banho-tosa vai ter taxi dog ou não, como é que funcionam os pacotes, os clubinhos, tudo isso nós vamos falar aqui no decorrer das aulas. Mas você tem que ter uma clareza muito grande disso para que você não erre e não faça um investimento, às vezes desnecessário, em algo que você não vai precisar. A partir do momento que você tem clareza, você evita muitas frustrações. Por isso, vamos juntos aqui para a gente raciocinar em cima de cada ponto mencionado para que a sua clareza seja assim, muito eficiente e você erre o menos possível. Vamos juntos? O primeiro ponto que eu tenho que deixar muito bem claro para você é a questão entre a emoção e a razão. Não é porque você ama os animais de estimação que será tão simples montar um salão de banho-tosa e realmente uma coisa é gostar dos animais, outra coisa é gostar de cuidar da parte de higiene e estética de animais de pessoas que às vezes você não tem contato. Por que eu tenho que falar isso para você? Porque realmente a maioria das pessoas que vêm para um treinamento, para um curso de banho-tosa, 70% delas ficam no segmento de banho-tosa. 30% dessas pessoas não conseguem se adaptar, porque ali nós temos cães às vezes agressivos, animais que vêm com mau cheiro às vezes excessivo, e com isso a pessoa gosta de animais de estimação, mas ela não consegue cuidar de animais de estimação de outra pessoa. Então o lado emocional ele vai existir, mas a razão ela tem que ser soberana. Então você tem que entender todo o processo que acontece dentro de um banho-tosa, da chegada na recepção até a saída desse pet no final, para que você realmente não se frustre e tenha clareza. Quais são os processos realmente que acontecem dentro de um salão de banho-tosa, de um simples banho, para você entender? Esse cão chega, ele é analisado, é feito um checklist,
a gente verifica se tem pulgas, se tem carrapato, se tem cera escura nos ouvidos, se ele tem alguma mancha na pele, antes mesmo da execução do trabalho do banho. Aí, na sequência, ele vai para dentro do banho-tosa, a gente faz o processo da preparação para o banho. Qual que é essa preparação? Uma escovação inicial, a gente retira os nós, faz a tosa higiênica, corta as unhas, limpa os ouvidos, depois ele vai para a banheira. Tem a aplicação da primeira mão de shampoo, que vai fazer aquela limpeza pesada. Na sequência, a gente vai aplicar uma outra mão de shampoo realmente para limpar o pelo de dentro para fora, porque na primeira mão a gente abriu as escamas desse pelo e na segunda mão a gente vai realçar a cor e fazer aquela limpeza que às vezes ficou algum resquício ali de sujidade. Na sequência a gente vai passar um condicionador e com isso enxaguamos o animal, vamos para o processo de secagem, finalizamos ele com um lacinho ou com uma gravata. Isso seria um banho simples. Então esse processo, vocês estão vendo o tanto que é detalhado. E às vezes quando a gente entra para o segmento de banho-tosa somente com o lado emocional, a gente esquece de olhar os detalhes do processo. Então, quando você for realmente tomar a decisão aí de trabalhar com banho-tosa, abrir o seu banho-tosa e reestruturar, pense nos detalhes, no processo como um todo. A gente um pouco mais para frente dentro do treinamento nós vamos falar do POP, que é o procedimento operacional padrão, para que a gente evite acidentes dentro do banho-tosa e a gente não tenha nenhum contratempo. Mas, nesse ponto aqui, lembre da parte emocional, que realmente a gente fica muito motivado a abrir, porque a gente gosta dos animais de estimação, mas a gente tem que pensar em todo o lado racional, em toda a estruturação detalhadamente. Mas olhando para o lado da razão, você terá que entender o planejamento necessário para montar o banho-tosa e também você vai ter que entender o tutor. Outro ponto que muitos acreditam que será uma tarefa fácil é a questão de achar que lidar com os proprietários do pet, o pet que eu falo aqui é o cão ou o gato que irá até você, que esse cuidado ou o amor que ele tem pelo animal é o mesmo que você tem. Então eu tenho que deixar bem claro para você que nós temos clientes que amam verdadeiramente os animais e nós temos clientes que tratam os animais como aquele animal que convive ali na casa, mas às vezes ele esquece de levar ele para o banho-tosa. Então, todos os tipos de cliente você vai receber inicialmente aí dentro do seu salão de banho-tosa. Você está preparado para isso? Então, essa preparação ela tem que existir. E você tem que saber lidar com cada um desses tutores para que você tenha o melhor atendimento possível. O que eu acho que realmente tem que existir é uma conversa sincera dos estilos, do tipo de trabalho que você vai fornecer para esse tutor. E um animal que vai toda semana, que está sempre cuidado, é um tipo de trabalho. Mas aquele animal que vem uma vez por ano, quando ele vai receber a família no Natal, é um outro tipo de trabalho. Então, dentro desse ponto, nós vamos falar também aqui nesse treinamento sobre preço e valor, que são duas coisas totalmente diferentes, mas nós vamos deixar isso tudo muito bem claro para vocês não terem frustrações em relação ao seu equipamento. Às vezes você vai pegar um animal que tem um ano que não vem no banho-tosa e ele está tão embolado, às vezes ele está com pulga, carrapato e a sua lâmina vai ficar cega. Qual o custo desse trabalho? Então tem alguma diferença. Mas no momento que a gente for falar do custo operacional do banho-tosa, isso vai ficar muito bem claro para vocês também. Correto? E para que a gente realmente tenha total clareza, eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês que realmente você deve responder ela para você aí, para você notar se você está no caminho certo, se você precisa de mais algumas coisas para montar o seu banho-tosa, se você precisa de equipamentos que ainda não pensou neles. Então a gente vai deixar algumas perguntas aqui e eu vou comentar com vocês sobre elas. Esse é o momento exato que eu devo montar o meu banho-tosa? Eu já tenho todo o capital de giro, eu já olhei o ponto, eu sei aonde vai ser, eu sei o valor do aluguel mensal, eu já olhei tudo que precisa, alvará, documentação, eu já tenho o RT, tenho a equipe preparada, tenho todos os equipamentos, e aí? Eu tenho tudo o que preciso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você a hora que você falar assim, eu quero montar meu banho-tosa. Então, a hora que você tomar essa decisão, para você ter total clareza, você pergunta para você mesmo, eu já tenho tudo o que eu preciso? Mais uma pergunta que você deve fazer ela na sequência.
Eu tenho experiência capaz de atender bem os meus clientes nos dias de hoje? Eu consigo fazer um bom banho, eu consigo fazer uma boa tosa, eu consigo entender qual é a real necessidade do cliente e o que ele precisa dentro de um salão de banho e tosa, eu entendo o que ele procura quando é voltado para as necessidades de higiene e estética do pet dele. Se você realmente tiver essa clareza, então caminho adiante. Sei quais são os exatos equipamentos que eu devo comprar para estruturar o meu salão de banho e tosa. Já comprei as lâminas, as mesas, as máquinas de tosa, secador, soprador, banheira. Você olhou tudo ou ainda não? Nós vamos voltar nesse assunto de uma forma mais detalhada também dentro do treinamento. Mas já comece a pensar aí em todos os equipamentos que você vai precisar. Sei o real custo de um banho. Quanto é que custa um banho para o cliente? E quanto é que custa um banho? Qual que é o meu preço de custo? Você já fez essa conta ou não? Se você não fez essa conta, nós vamos fazer ela juntos aqui. Mas eu acredito que você já deve começar a procurar entender um pouco disso. Porque você não pode montar um banho tosa com achismo. Eu vi o preço aqui na região, é mais ou menos X reais. Então esse não é o melhor caminho. A gente tem que aprender a fazer contas e aqui dentro desse treinamento nós vamos aprender a fazer essas contas básicas para você ter realmente um retorno financeiro, manter estruturado o seu banho tosa e ter lucro. Porque realmente a gente precisa de lucro para sobreviver, viver bem e manter o nosso negócio. Sei o tempo que se leva para fazer um desembolo de um cão ou de um gato? Você já pegou a prática ali com a questão do desembolo? Por que isso é importante? Para que realmente não aconteça acidentes, para que você posicione o seu cliente o momento aproximado que ficará pronto o serviço que foi executado aí dentro. E com isso, você vai pegando prática no dia a dia. Mas com a prática que você já tem hoje, você sabe quanto tempo leva um banho, quanto tempo se leva para fazer um desembolo, quanto tempo se leva para fazer uma tosa na tesoura bem feita? Você sabe quanto tempo ou não? Você ainda tem alguma dúvida sobre essa questão desse tempo? Então, todas essas perguntas, eu gostaria que você fizesse uma reflexão para realmente você ter clareza aí. Nós estamos aqui na primeira aula e nós já estamos falando de tanta coisa que você precisa ter clareza. Mas se você realmente não tiver clareza disso, você pode entrar para um negócio que pode dar errado porque você não pensou nos detalhes. Então, o intuito desse treinamento é te ajudar a ter uma visão detalhada de tudo que você precisa executar aí, seja reestruturando o seu banho tosa, seja montando ele, você precisa ter isso muito bem definido, ok? E um último conselho eu quero te dar sobre essa aula de clareza. Coloque todas as observações mencionadas que você recebeu aqui num papel, anote, pense, reflita. Você receberá um PDF para que você realmente releia tudo que nós falamos aqui e você também possa estudar detalhadamente qual que vai ser o seu ponto de partida. Através desta primeira aula, eu tenho certeza que você terá uma explosão de ideias aí dentro da sua cabeça e realmente você vai ter um banho tosa de sucesso, ou se você está buscando reestruturar ele, com certeza você terá muito sucesso. A gente se encontra na próxima aula.